psicóloga, eu sei que criar conteúdos pode parecer às vezes uma tarefa árdua, um bicho de sete cabeças, mas é assim, comunicar não é só marketing. Tu tens que pensar que é uma forma também de educar, inspirar, trazer valor à nossa profissão de psicólogos. Por isso, hoje nós vamos partilhar aqui cinco, não é uma nem duas, cinco orientações para tu produzires com mais clareza e confiança. O que é que tu achas? Podcast Desabafos de Psicólogos. O lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Podcast dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta e mentora de psique. Muito bem. Então temos aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Ruth Policarpo. E eu vou-te apresentar. Então, a Ruth é assistente virtual e gestora de redes sociais, pois ela é a pessoa mais indicada para nos falar desta questão de como fazer os melhores posts, dependendo depois quais forem, nós já lá vamos. A Ruth ajuda empreendedoras e transforma o caos do dia a dia em soluções simples e práticas. Porquê? Porque tu tens um método que está tudo organizadinho, tudo direitinho. Hoje vem partilhar connosco conselhos práticos, não é? Para criar conteúdos que comuniquem com clareza, que reforçam o posicionamento profissional das nossas queridas psicólogas e mantêm o rigor e a ética que a nossa profissão exige, que é muito importante. Então, Ruth, como é que tu estás? Estou bem, obrigada. Estou só um bocadinho nervosa, mas acho que faz parte. Isto faz parte, não é? É claro, porquê? Porque tu queres comunicar uma coisa importante, aqui vamos à psicologia, Ruth. Tu queres partilhar uma coisa que é importante, obviamente ficas nervosa, porque não é? A tua mente diz-te assim, vê se consegues comunicar, dizer as coisas, porque é para as psicólogas ficarem com estas orientações para levarem para o seu dia-a-dia. É perfeitamente normal. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes, não é? O nosso medo ou o sentimento de ansiedade são necessários para nos preparar para os desafios. É verdade. Olha, Sandra, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o convite, para estar aqui, convosco, a partilhar aqui alguns pontos essenciais, para criarmos aqui um conteúdo no Instagram. Muito bem. E o objetivo que temos com esta conversa é que os psicólogos e as psicólogas consigam comunicar melhor, o trabalho, reforçar o posicionamento e também atrair as pessoas certas para os seus negócios. Exatamente, porque isso é muito importante, não é? Atrair as pessoas certas, que a maioria aqui das colegas querem atrair pacientes que precisam de ajuda no sentido de levarem a sua saúde mental ao seu expoente máximo. Sim, sim, de facto é mesmo muito importante. E então vamos aqui começar com o Ok, primeiro ponto, muito bem. que tem a ver com o design e com a estética, porque antes de nós lermos qualquer legenda, a primeira coisa que as pessoas veem quando chegam aos nossos perfis, é mesmo o design, não é? A imagem que temos no nosso feed. Então, Certo, ao chegarem lá, a primeira coisa que elas vão ver e que a imagem vai comunicar é o profissionalismo ou então uma desorganização total, que é o que é que nós não queremos. Então, os primeiros segundos são mesmo muito importantes. E as regras que concordo. nós devemos seguir até são simples, temos é de saber aplicá-las. Então, é muito importante ter uma paleta de cores consistente, escolher três, quatro cores que transmitam o que nós queremos comunicar e usá-las sempre. Ok, Podemos ter uma cor primária e outras secundárias, mas podemos combiná-las todas, desde que elas se interliguem umas com as outras, dizendo assim. ok. Pois às vezes existem psicólogas, algumas eu já noto porque eu vou ao perfil das minhas alunas e não só, que já têm há ali uma paleta de cores que elas já assumiram e é muito bonito olhar para o feed. Há outras que nota-se que querem comunicar, mas aquilo fica tão desorganizado
que às vezes já não dá vontade de continuar a ver, Ruth. Pois é muito importante afinarmos e escolhermos bem as cores e também pesquisar o que é que cada cor significa para podermos aplicar essa regra aos nossos conteúdos e ao nosso branding, que é muito importante também, não é? Pois, olha, Outra coisa que. nós não vamos falar de branding aqui, desculpa interromper-te, Ruth, não vamos falar aqui de branding, mas branding assim geral, não é? Porque isso dava outro podcast, é a nossa marca pessoal, a identidade, não é? Sim, é a identidade visual da marca, quer ela Ok, seja empresarial ou pessoal, sim, que engloba várias coisas. ok, muito bem. Então, e para além das paletes de cores, o que é que tens mais? O que é que há mais que temos de ter em Ok. atenção? Outra coisa muito importante é a tipografia ser legível. Ah, é bom evitar letras muito rebuscadas ou então muito pequenas. Também usar o itálico com muita moderação, porque muitas vezes o itálico não se vê bem em algum Certo, tipo de tipografia. Então devemos escolher uma fonte para títulos e uma fonte para os textos que acompanham os títulos. ok. E usar sempre as mesmas, não posso mudar, Ruth. É assim, é usar sempre as mesmas. Sim, Ok, isso faz parte da identidade visual. sim, Ok, isso mesmo. ok. E mais? Então, depois o que é que nós podemos fazer é destacar palavras-chave com tamanhos diferentes, com cores diferentes ou até com umas caixinhas por trás que evidenciem aquela palavra. Imaginando, por exemplo, se podemos pôr uma palavra em branco com uma caixinha de texto atrás em roxo. Vai logo evidenciar aquela palavra, a palavra-chave. Ok. Ou seja, é muito importante quando nós fazemos conteúdo perceber depois do texto o que é que ali tem que saltar aos olhos da pessoa que está a ler. Sim, é uma das coisas que depois iremos falar um bocadinho mais à frente. Ok, fantástico. Mais alguma coisa nesta parte aqui do design, da estética que queiras evidenciar? Então, só brevemente para dizer que é muito importante deixar espaçamentos, as margens são muito importantes e deixar que o texto respire, ok? Uhum. Porque se tivermos as coisas todas muito apertadinhas, as pessoas não vão conseguir ver e temos-nos de lembrar que o tamanho dos telemóveis não é assim muito grande e a maior parte das pessoas usa as redes sociais nos telemóveis. Sim, Então, sim. frases a destacar: o design é a primeira impressão e um fio de cuidado transmite profissionalismo e confiança. Sem dúvida. Pronto, e é aquilo que eu disse há bocado, quando vou a certos perfis, realmente nota-se que ali há um cuidado e há essa questão do profissionalismo. A pessoa está a fazer aquilo com um objetivo, né, claro, de querer comunicar, de querer levar a sua mensagem. E as pessoas têm que ter isso em conta quando. E diz uma coisa, Ruth, olhando aqui, imagina que há aqui psicólogas que nos estão a ouvir e que não têm isto tudo arrumado. Achas que é tarde para voltar a fazer as paletes de cores, voltar a lançar um tipo de letra, apagar lá aquilo que já fizemos? E não sei se tu aconselhas que apaguemos o que lá está ou fazemos de novo. O que é que tu achas? Então, nunca é tarde para nós começarmos. Então, o que é que podemos fazer? Ou arquivamos as coisas antigas, se Ok, quisermos começar mesmo de novo, nunca apagamos, porque é bom podermos rever o que é que fizemos no passado. ok. Ou então, deixamos ficar no feed e começamos a delinear o que é que irá ser a identidade visual a partir dali e começamos a publicar já seguindo aquela identidade visual. E o que é que vai mostrar é que a pessoa, ao verificar o feed, também vai ver. ah, Uma uma transformação. transformação da própria psicóloga, que antes ela Exato. fazia assim e agora está a fazer de outra maneira. E até acrescentaria mais uma coisa, isto eu estou-te a falar, eu como produtora de conteúdos, não é, que eu sou, eu até iria partilhar isso com as pessoas, olha, eu agora estou aqui com uma imagem nova, estou aqui com umas paletes novas, o que é que vocês acham? Decidi fazer as coisas de forma ainda mais detalhada, e as pessoas gostam disso, não é? Sim, sim, gostam, porque as pessoas gostam de ver o que é que nós fazemos e o que é que nós criamos e também a nossa evolução. Isso é uma coisa muito importante. Faz com que criemos assim uma conexão com a nossa audiência. Sem dúvida. E isto é para dizer às psicólogas, por isso não pensem vocês, só vou para as redes sociais quando já tiver todos os meus
carrosséis e postos feitos, quando tiver a imagem, só aí, não. A ideia é sempre começar a ir andando e ir mostrando. Sim, sim. Isso é Ok, muito importante. vá, Sim. E é fantástico. mesmo sobre isso que nós vamos falar a seguir. Então vá, então deixa-me continuar. O segundo ponto, não é? Sim, o segundo ponto. Então, mesmo com um bom design, se o conteúdo for confuso, ele não vai funcionar. Então, é Ok. muito importante trazermos clareza na nossa mensagem. Uhum, Então, criamos um post com uma ideia principal e uhum. em cada post desenvolvemos sempre só e uma ideia para não tornar confuso. Ok. Não é? É muito importante também ter legendas estruturadas, começar com uma frase de impacto, desenvolver ali em parágrafos curtos e terminar com uma boa chamada para a atenção, o famoso CTA. O CTA, algumas pessoas não sabem o que é. Call to Sim. the action, não é? Sim. Ahm, Também é muito importante fazer ali uma variedade de formatos. Os carrosséis educam, os reels dão alcance, os posts estáticos marcam impacto e as stories criam proximidade. Vocês registaram isso é muito importante. É que as Sim, pessoas às vezes acham, eu só vou fazer carrosséis e só fazem carrosséis e nunca fazem reels. E esta é também uma das lutas que eu tenho com as minhas psicólogas, não é? As minhas alunas, que é, não, vocês têm que começar a comunicar, porque o reels é o que tu dizes, vai dar mais alcance, vai apanhar mais pessoas para o ecossistema ali, para os seguidores. sim, porque as pessoas gostam muito de nos ver e de nos ouvir. E também é muito importante usarmos mais as nossas imagens do que imagens de banco de imagem. Não é que não possamos fazê-lo, mas é muito importante porque as pessoas que estão no nosso Instagram, elas querem nos ver a nós. Está certo? Concordo. Isso é mesmo muito importante. Ahm, e então, uma coisa que nós estávamos a falar no ponto antes, que vamos agora concluir, é mais vale termos dois posts por semana de forma consistente, do que publicarmos muito num mês e depois no mês a seguir não aparecermos. Porque as Isto é pessoas muito também se importante. habituam, não é? Àquela regularidade. Sim, sim, sim. Temos que também mantermos-nos ali consistentes porque a nossa audiência vai estar à espera. Exatamente. E se deixam de nos ver, acabam por. Esquecer de nós. Exato. Eu lembro-me de algumas pessoas que já segui no passado, que estavam, durante algum tempo, estavam muito ali nas redes sociais e eu habituava-me a consumir aquele conteúdo e que às vezes desapareciam 2 meses. E eu dizia assim, mas que é feito desta pessoa? E já não queria ir ver conteúdos antigos, queria ver era como é que ela estava agora, não é há 2 meses atrás. Interessante. Sim, é muito interessante. E depois, uma coisa que nós também devemos de fazer logo no início é estruturar os pilares de conteúdo, escolher 3 a 4 grandes temas que iremos falar, neste caso ligados à psicologia, não é? Que é para nós psicólogas que nós Exatamente. estamos a falar. Ahm, e também que mostre o olhar único da psicóloga, como a Ok. psicóloga vê, ela vê aquele assunto porque não vamos estar a seguir o que é que as outras pessoas fazem, vamos utilizar o nosso próprio tom e as nossas próprias metáforas de coisas que nós lemos e que nós sabemos para criar o nosso próprio estilo. Concordo, concordo. É por isso que eu também explico às minhas alunas que elas têm que escolher, mas aqui não estás a falar de nicho 100%, mas imagina, se eu decido falar, pronto, dentro do meu nicho da ansiedade, ou seja, se eu decido falar, sei lá, com pessoas recém-licenciadas e que têm alguma ansiedade de desempenho, têm medo de mostrar as suas capacidades, nomeadamente numa entrevista, em exames ou, pronto, às vezes aquelas provas que são feitas inicialmente, eu vou falar de ansiedade nesse nicho. A ansiedade é um dos pilares que eu vou falar, mas eu vou falar de ansiedade, embora haja teoria que suporte aquilo que eu vou dizer, não é? Existem vários modelos teóricos, vários autores, existe investigação científica, eu tenho que estar a par disso. Mas depois eu vou apresentar a ansiedade de acordo, lá está, como tu dizes, do meu tom e para aquela minha população, neste caso, para aquele meu nicho. Sim, sim, sim. Essa é a maneira mais correta, de tornarmos a nossa comunicação única. Única, exatamente.
E também é muito bom misturar posts que são mais técnicos, outros que são partilhas mais leves e humanas, porque assim vamos criando um equilíbrio, não estamos a tornar o feed muito pesado. Um, e até é bom às vezes partilhar testemunhos de pessoas que as psicólogas estão a cuidar, claro, sempre com autorização, não é? Claro. Para poder mostrar a prova social. Prova social, ou seja, as pessoas entenderem, olha, com aquela psicóloga conseguiu levar aquele processo terapêutico e a pessoa ficou com uma melhor saúde mental. Então, realmente também tenho interesse. Eu gosto da maneira como ela fala, eu gosto como ela aborda a ansiedade. Vamos imaginar que a ansiedade, porque a ansiedade é verdade que é um dos nichos que É muitas verdade. psicólogas querem, embora eu depois estou sempre em cima delas e não, mas não podemos ter toda a gente a falar de ansiedade, embora Sim, depois a porque existem ansiedade outros, não é? possa surgir em comorbilidade com outras perturbações, mas é importante nós, e esse é um dos meus papéis, Ruth, já agora, é que tu fiques, eu sei que nós vamos falando, mas também fica aqui, se ficares aqui ciente e as pessoas que nos estão a ouvir, que é tentar fazer com que as psicólogas se espalhem em termos dos temas que há para falar, em termos dos nichos, porque há um mundo, ou seja, se ficarem todas aqui, não, vamos tentar abrir. Sim, que há muitos pacientes para todas as áreas. Exatamente, e para todos os públicos. Olha, eu agora acabei de dar uma ideia. Falar de ansiedade. Eu não conheço nenhuma página assim. Falo de ansiedade em pessoas que têm, neste caso, ansiedade de desempenho em situações de emprego, de novos empregos, de novas. E até daria. Seria interessante ver alguém que fala nisso. Como te posicionares quando vais a uma entrevista. É normal teres ansiedade, ou quando vais a um exame, ou quando vais. Pronto, enfim, Sim, já sim. dava aqui para. Mas tu não Pano és para minha aluna. mangas. Estás a ver, Ruth, é porque é que eu gosto de trabalhar nisto? Tu não és minha aluna de psicologia, senão já começávamos aqui a. Então, o Ok, que é muito importante retirarmos daqui é que cada olhar é único e é isso que vos vai diferenciar. ok, Agora concordo. vamos passar para o quarto bloco, Ok. onde falamos um bocadinho sobre ética e comunicação, que é uma coisa muito importante e que de certeza que vocês todas já sabem, não é? Ah, sim, sim, o psicólogo leva isto muito a sério. Sim, então é mesmo muito importante nós respeitarmos a ética profissional, nunca partilhar diagnósticos nem consultas disfarçadas de post. Ah, e devemos sempre também falar e levar para o digital a psicologia na vida real, sem usarmos termos muito técnicos e complicados, para que a nossa audiência perceba o que é que estamos a falar. Eu já estou aqui a Perfeito. dizer o que é que estamos a falar como se eu fosse psicóloga, mas não. Mas eu acho que estão a entender o que é que eu Mas quero tu dizer, fazes não é? conteúdos para É psicólogos, então isso, quando dizes estamos a falar, é eu isso entendo. mesmo. Pronto. Então, devemos também chamar a atenção com leveza, não usar aquelas frases assim, tipo, muito ríspidas, Uhum. para fazer a nossa audiência ficar mais ligada e com mais vontade de entrar em contacto connosco. Podemos dizer, aguarda este post, partilha com alguém que precisa, comenta se faz sentido para ti, envia uma mensagem se precisas de falar, coisas assim mais subtis que vocês Ok, psicólogas sabem fazer. gostei muito. Sim. A ética vem sempre em primeiro lugar e comunicar bem é também respeitar os limites. Ok, muito bem. E sem dúvida, a comunicar bem, aliás, a comunicação é uma relação. Então nós Sim, temos que nos respeitar quando nos relacionamos. sim, é Perfeito. verdade. É verdade. E agora, vamos já para a O quinta quinto bloco, orientação. é Uhum. verdade. Então, este aqui é o melhor de todos. Não publiquem só por publicar. Ahm, Vejam as vossas as estatísticas, observem o que é que está a funcionar melhor, quais é que são os conteúdos que geram mais comentários, que têm mais alcance. Porque Uhum. a ideia, não é nós vivermos presos às métricas, mas é entendermos os padrões. E se nós Perfeito. não avaliarmos as nossas métricas, nós não vamos saber o que é que a nossa audiência gosta mais para poder utilizar esses formatos de conteúdo. Então, se os conteúdos educativos estiverem muito guardados, devemos criar mais esse tipo de conteúdos. Se houver assim um estilo de design que atrai mais atenção, devemos manter mais também esta linha.
E este hábito de visualizar as nossas e anotar, também é muito importante, anotar as métricas, vai ajudar-nos a crescer, com intenção e a poupar-nos tempo, porque deixamos de andar a criar conteúdos assim no escuro e passamos a produzir conteúdo que faz com que a nossa audiência fique mesmo interessada. Isto Então, não está, ou seja, porque se isto é uma relação, a comunicação é uma relação, sim, imagina, eu estou aqui a falar contigo, Ruth. É óbvio que se falarmos de assuntos que eu tenho interesse, mas tu tens interesse, ou seja, não é? Tu és a pessoa com quem estou a comunicar, é realmente lógico que eu desenvolva mais esses temas do que vá falar agora de uma coisa, pronto, que já não tem tanto a ver contigo, tu se calhar vais acompanhar a conversa, mas a conversa vai acabar por morrer. Ou seja, é por isso que é importante, e as psicólogas e psicólogos sabem disso, manter aqueles assuntos que a audiência, quem nos está a seguir, prefere. sim, sim, isso é mesmo muito importante. E se nós analisarmos, então, nós também vamos evoluir, porque as métricas, elas são como se fossem uma bússola para o nosso negócio, não é para serem uma prisão. É um bocadinho chato pesquisar métricas, eu sei, eu compreendo. É também uma tarefa que eu não gosto assim muito de fazer. Mas se nós guardarmos ali um dia, uma hora por mês, sempre no mesmo dia, fazemos aquela tarefa num instantinho, já nos começamos a habituar onde é que estão todos os campos para nós pesquisarmos e fica super simples de avaliar. Exatamente, exatamente. Se isso faz todo o sentido e vocês realmente, quem não faz, tem que começar a estar atento a esse tipo o Instagram faz isso e ele só pensa nisso, o Instagram. Nós é que não devemos pensar só nisso, mas também. É verdade. Então, Certo. para concluir, ah, Uhum. devemos sempre ter design consistente, mensagens claras, conteúdos alinhados com os nossos pilares e sempre seguindo a ética. Porque quando nós temos cuidado com estes pontos, o Instagram deixa de ser só uma rede social e ele passa a ser um canal poderoso para vocês se posicionarem, como profissionais de confiança. Claro que sim, claro que sim. Ruth, eu acho que esta mensagem que estivemos aqui a partilhar é muito importante, e que o meu objetivo era ter aqui um episódio bastante leve com alguém que realmente já está habituado a fazer este tipo de trabalho, para realmente as pessoas tomarem um bocadinho mais de consciência da necessidade do que é isto das redes sociais e de se posicionarem. E não esquecer que, como dizia no início, não é só marketing, é passarmos as nossas ideias e nós psicólogos somos formados e não podemos guardar as coisas só para os nossos pacientes e a nossa consulta, não achas, Ruth? Sim, porque às vezes, às vezes não, muitas vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de ir ao psicólogo. E Uhum. eu acho que se usarmos as redes sociais para comunicar também um pouco, como é óbvio, não podemos falar sobre consultas, mas comunicar um pouco daquilo que é feito, eu acho que vai ajudar com que as pessoas vejam que não tem mal nenhum ir ao psicólogo e que, aliás, toda a gente devia ir ao psicólogo. Nós só Todos nós, ficamos a ganhar. exatamente, e inclusive, sabes que até os próprios psicólogos também fazem acompanhamentos, porque nós somos pessoas como as outras pessoas, ou seja, e assim, Pois, se nós estivermos bem trabalhados também, ainda mais conseguiremos ajudar as pessoas que também nos procuram. Isso claro, claro, faz todo o sentido. faz todo o sentido, não faz? Sim, Então, eu penso que ficou aqui a maior parte da informação que era relevante, que era importante, e claro que é importante dizer mais duas coisas. A primeira, que tu também ajudas aqui, às vezes na mentoria, quando é necessário, também ajudas as alunas, as psicólogas, porque eu sou da opinião que temos que ter vários profissionais e especialistas para nos ajudar nos nossos objetivos. E tu também, eu vou colocar aqui a tua, onde te encontrarem no Instagram, caso tiverem interesse também em contactar-te e ficar um bocadito, ficar com alguém que ajude nesta tarefa, não é? Tão importante. é verdade. Obrigada, Sandra, por esta oportunidade única. Obrigada, Ruth, e adeus a todos e até breve. Até breve.